Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou gravando esse vídeo com o objetivo de protestar, vamos lá. Ver se a gente consegue ser mais claro, né? Eu deixei várias mensagens aí em posts e outras situações, mas parece que a gente não é ouvido. Quero deixar claro para vocês que isso daqui não é um manifesto político, é pessoal. E só demonstra o que eu tenho de preocupação em relação ao meu próprio futuro. Imagina daqueles que não têm recurso para fazer sequer um protesto, né? O que acontece é que eu me vi frustrado depois de 3 anos desempregado, 60 anos de idade, desqualificado pelo governo para ser aposentado e desqualificado pelos empresários para ser trabalhador. Tenho saúde plena, não tenho problema nenhum, nem mental, nem social, nem nada que possa afligir. Diante da atual situação que a gente diz pandemia, né? Esse bicho que criaram aí para a política tomar conta em tudo quanto é lugar, eu acabei virando também um objeto de risco. Tá? Quem é alvo disso, ou seja, quem tem 60 anos como eu ou mais, sabe quanto é humilhante essa situação. Você está andando na rua, as pessoas olhando para você como você sendo um foco de doença, alguma coisa contagiosa. É triste, é horrível isso daí. E eu realmente, até antes de eu completar 60 anos, eu sempre me coloquei no lugar dos idosos, em face daquilo que normalmente acontece na sociedade, né? São objetos descartáveis, né? Até para a própria família, imagina para o meio político e social. Mas vamos resumir a história aí. A coisa é a seguinte, diante de toda essa situação que está acontecendo aí, emprego, nem pensar, embora tenha mais de 26 anos de qualificação na área de logística e 20 anos na área comercial. É claro que, naturalmente, a gente é ultrapassado pela juventude pedagogicamente qualificada. Talvez não tenha tanta experiência, mas conta muito a qualificação pedagógica, claro. Eu não vou me colocar no topo do mundo como sendo o maior profissional da área, mas me coloco na posição de ser respeitado como profissional. Mas 60 anos é um traste, alguma coisa que não dá para ser colocado no mercado como os próprios empresários qualificam, né? A primeira coisa que perguntam nas entrevistas hoje em dia, até consigo algumas, é se você é aposentado. É como se eles desconhecessem as regras atuais da aposentadoria, né? Eu trabalho, para deixar claro, desde os 14 anos. Então, eu tenho 46 anos trabalhando, embora tenha 60 anos. Né? Então, até completar 65 vai ser isso daí. É claro que eu tenho tempo para averbar, mas isso é uma situação particular, deixa pra lá. Essa é a nossa justiça. Você, como político, trabalha 4, quer dizer, exerce 4 anos de mandato, recebe 8 e por aí vai. 3 mandatos você aposenta e já era. Mas, protestos à parte. Então, como eu ia dizendo, já que eu não consigo me aposentar e não consigo emprego, vou montar meu negócio, né? Vamos ver o que dá para fazer aí, né? E eu saí para o mercado aqui. Eu moro em Tijuca, Santa Catarina, uma cidade de 33 mil habitantes. Ela fica a 50 quilômetros de Florianópolis e ainda assim é conhecida como região metropolitana de Florianópolis. E estou vendo aqui, enfrentando como todo mundo essa pandemia, com todas as restrições aqui dentro de casa, não podemos sair, mas correndo atrás do prejuízo. Vejam vocês que eu
fui atrás de tudo, consegui com muita facilidade imóvel, um nicho de mercado que eu ia trabalhar bem definido, o capital a ser investido, tudo mais. Eu não tinha, mas meu nome está limpo, eu podia conseguir esse capital no mercado, né? No mercado financeiro. Então eu fui atrás disso daí. Até sexta-feira, dia 24, eu estava otimista em relação ao que eu ia fazer, né? Já estava quase tudo pronto para a gente tocar adiante o empreendimento. Ocorre que na sexta-feira, quando eu esperava que não tivesse mais nada em relação à pandemia, o governador Moisés ampliou, em vez de reavaliar, as áreas que eles classificam como áreas vermelhas, áreas laranjas, esse negócio todo, né? Embora, segundo estudos e um monte de conversa que põe na internet, a tendência é ter um pico que não foi permitido, porque prenderam as pessoas em casa, mas com certeza vai acontecer depois que as pessoas saírem. A grande maioria dessas pessoas provavelmente já está contaminada, porque deram um pulinho aqui, deram um pulinho ali, precisa sobreviver, precisa trabalhar, ou precisa ir ao mercado, seja qual for a situação, eles entraram nessa e podem estar contaminados, mas não contraíram a doença. E aí, quando sair para a rua, vai ser um inferno, né? E eles vão entender que é uma nova pandemia em cima da pandemia. Na verdade não é, nós não estamos com 70% da população contaminada. Bom, cientificamente eu não sei como dizer isso daí. Bom, e aí aparece voltando à minha história, aparece essa nova ampliação da área de restrição aí do governador Moisés. O prefeito aqui de Tijucas simplesmente segue as regras, ele não pauta nada de novo, não está adotando medidas restritivas rigorosas, tipo lockdown, mas tem a restrição que o Estado lhe impõe, né? Em resumo é o seguinte, nós tivemos 7 mortes aqui, não são menos importantes do que as 80 mil e nem mais importantes. Na verdade, toda morte tem que ser calculada como dolorosa, com perdas lamentáveis, né? Mas a cidade em si não é uma cidade de 33 mil habitantes e nós tivemos 7 óbitos em função dessa pandemia. Não é para liberar total, mas dá para fazer a restrição coletiva, a restrição por risco, né? Eu me colocaria dentro, né? Eu sou o cara, eu sou um dos riscos da sociedade de contrair doença, né? Tanto eu contrair quanto transmitir, né? Mas, enfim, dentro desses números alarmantes aqui da cidade, a gente ficou com medo, né? Saber, vamos pesquisar, vamos verificar se dá para abrir um negócio para a gente sobreviver, já que não tem emprego, não tem aposentadoria, e a gente só vê essa distribuição de migalhas aí, jogando milho aos pombos, né? O que eu quero dizer é o seguinte, presidente Bolsonaro, eu votei no senhor, eu fiz propaganda, eu briguei na fila da votação, eu me dispus com pessoas que eu amo, enfim, bati e apanhei pra caramba. Tudo que eu ouço falar aí me parece alguma coisa voltada para eu fiz. A sua honestidade é ímpar, a gente sabe que na política não tem muito disso, né? Mas eu acho que tem muita molecagem no meio também, né? Ficar publicando vídeo, o cara falou, eu falei também. O cara xingou, eu xinguei também. Então, e onde tem que agir, o senhor não está agindo. Nós temos aí o STF deitando e rolando, governando esse país, nós temos aí o Congresso, nós temos, enfim, senadores, deputados federais, os togas pretas e
governador, prefeito, todo mundo fala o que quer e faz o que quer. E o senhor não reage. O senhor não reage. Por que eu estou comparando a minha situação a isso tudo? Porque é assim que está acontecendo. Eu vejo, entreguei uma obra aqui, estou pagando não sei o que, recuperamos a economia. Pô, tudo isso é válido, a gente quer mesmo. Mas ainda tem bandido mandando nesse país. Ainda tem bandido mandando nesse país. E tudo que a gente não queria era insensibilidade em relação ao que a gente está passando. Aí vão, povo pra rua, vai lá, convoca um, convoca outro. Na primeira reunião vão 1 milhão, na segunda vão 500 mil, na terceira... Cansamos. Nós cansamos disso tudo. Pra que eu vou pra rua? Pro dia seguinte o Supremo falar que o senhor não pode mais governar, só fica quieto. É pra isso? Desculpa, presidente, mas eu acho que a gente está pensando diferente. Eu ainda acredito no senhor até 2022, mas eu acho que alguém vai ter que acordar. Alguém tem que mudar alguma coisa. Não é só uma questão de ser xingado. Bom, pode me xingar o que quiser, mas de desonesto nunca alguém vai me xingar. Entendeu? E aí o que eu posso fazer? O que eu vou dizer? Honesto, mas faz, bom, sei lá. Eu não posso dizer mais nada, porque você não está fazendo o que tinha que fazer, que é limpar a casa. Você não vai governar com essa gente que está aí. Você não vai conseguir governar com esse lixo aí. É simplesmente impossível, entendeu? O senhor sabia disso quando assumiu, né? E ninguém queria golpe militar, ninguém está falando em artigo 142 ou coisa desse tipo, não. Mas tem que reagir. O Supremo vai, bate, só fica quieto. Rebate, só fica quieto. Proíbe, o senhor vai uma medida provisória, chega lá, o Congresso derruba. Vai um projeto de lei, o Congresso vai lá e mina tudo. Ou seja, tira os pontos principais e fica o resto aí. O presidente do Senado senta em cima dos projetos vitais, o presidente da Câmara senta em cima dos projetos vitais. E tá certo. Eu, no lugar do senhor, também não ia negociar cargos e outras coisas para favorecer a aprovação desses projetos. Mas também o senhor está longe de bater, né? Parece mulher de malandro, adora apanhar, né? Só que tem toda uma população atrás do senhor. Não sei se o senhor lembra. Lembra quantos foram os seus eleitores? Pois é, todo esse pessoal aí está apanhando. Inclusive da polícia na rua, né? Aparece lá agora, dependendo do estado, da cidade, o cara tá com a bandeira verde e amarela no banco de trás, apanha. Né? Aí o senhor vem na televisão, ou vem aí nos meios sociais, lamento muito, isso é ultrajante, eu não concordo com isso, eu sou a favor da democracia, e eu acho que isso daí é uma ditadura. Mas o senhor acha, o senhor pensa, eu também acho e penso. Só que o senhor tá no poder, e eu não. O que eu tenho o direito de fazer é falar, como eu estou falando agora, gravando um vídeo, e falar o que eu penso. Sinto muito, presidente. Ainda espero muito do senhor. Entendeu? A gente está falando de 1 ano. E meio esse ano, uma tragédia com essa pandemia. Né? Então, e aí? Faço o quê? Vou pra rua apanhar em seu nome, em nome da democracia, e ver o senhor falando, ouvindo o STF falar que o senhor não faz nada, que o senhor é um genocida, agora o nego entrando com um processo aí, até na Corte de Haia. Que é isso, presidente? Quando é que vai reagir? Quando é que vai fazer alguma coisa de concreto? É isso que eu penso. Eu sou o Bolsonaro. Não sou petista, não. Pode entrar na minha página do Face, vai ver lá. Só que eu não sou otário. E eu tô de saco cheio, para dizer a verdade. Perdi a oportunidade de abrir um negócio, não tenho aposentadoria, não tenho direito a nenhum auxílio, porque os limites aí são diferentes, são realmente para quem precisa, e isso eu dou muita força.
Não estou atrás de Bolsa Família e não quero nenhuma dessas esmolas do governo. Eu quero direito de trabalhar. E isso, que foi tirado pelos governos anteriores, não me foi dado de volta. Nem pelo senhor, nem por ninguém. Por favor, presidente. Repensa aí. Ninguém quer obscuridade militar, mas também ninguém quer calça baixada, não. Tá? Por favor, presidente, faça alguma coisa. É o que a gente está pedindo. O que eu estou pedindo. Para mim é questão de sobrevivência. E para muita gente aí que não pode falar absolutamente nada. Ok? Obrigado, presidente.